Pois é, estamos chegando aqui também pelo nosso Facebook. Já estamos aí pelo rádio, agora pelo Facebook. Uma boa noite para você. Estamos também pelos aplicativos de rádio no nosso celular e você já está acompanhando o nosso programa aí. Você já está vendo aí, aqui em cima da nossa tela, o título da nossa mensagem de hoje. Mensagem essa que vai trazer para você aí um pouco. Eu achei que quando eu falei dessa mensagem da outra vez, eu falei na época em que era finados. Mas hoje eu quero falar de novo desse assunto, porque é um assunto que eu preciso estar falando hoje, porque hoje seria o aniversário da minha mãe. Ela estaria fazendo hoje 84 anos e não podemos deixar de fazer uma homenagem, né, para a mãe, para o pai, para o irmão, para o amigo, né? Porque muitas pessoas dizem que cristão evangélico não presta culto às pessoas que morrem. Lógico, nós não devemos cultuar, nem acender velas, nem fazer orações para almas de pessoas que já morreram, seja ela seu filho, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu parente, seu amigo. Não devem fazer esse detalhe aí, não pode existir mesmo, porque nós acreditamos, conforme a Bíblia, que no momento que o Senhor recolheu, a pessoa passa a não ter mais contato com as pessoas aqui da terra. Nós acreditamos nisso. Então, por isso, orações, velas e cultos a mortos não pode mais ser feito de acordo com a Bíblia. Então, nós vamos estar falando hoje rapidinho desse assunto, né? Não tão rápido assim, mas é um assunto que nós podemos estar dizendo aqui para que você que tem aí o seu ente querido e perdeu o seu ente querido, não precisa ficar preocupado. Nas épocas aí de visitar cemitério, que você não vai lá no cemitério levar flores, levar velas, são cultos a pessoas que já morreram. Então o próprio Jesus diz: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Então morreu, a pessoa está dormindo no Senhor, aguardando o dia final. Então esse fato de você ir lá celebrar a missa, acender vela, fazer isso, fazer aquilo, visitar cemitério, pensando em estar visitando as pessoas, não se deve fazer. Um cristão evangélico que conhece a Bíblia não se deve fazer, mas também não condene as pessoas que fazem. Muitas vezes a pessoa faz por fazer, né? E as pessoas vão lá no cemitério visitar a sepultura de uma pessoa, e sabe que ali não tem ninguém mais, mas pela honra e a memória da pessoa, a pessoa vai. E também, isso também não podemos condenar a pessoa, porque a pessoa vai estar fazendo isso, né? Só sabendo que ali terminou o ciclo de vida aqui na terra, né? Passou agora a pertencer tudo ao Senhor. O corpo, que é pó, vira pó, volta para o pó, que veio do pó. Então, e a alma, essa preciosa, volta para Deus, vai para Deus, que a alma e o espírito, esse volta para Deus, né? Então, o nosso corpo é formado corpo, alma e espírito. Então, o corpo volta para a terra, a alma pertence a Deus, volta para Deus, juntamente com o espírito, que é o espírito fôlego de vida, que Deus deu e Deus tirou, né? É um assunto muito difícil de estar entrando no assunto da teologia, é um dos assuntos mais complicados que tem de
debaixo dos assuntos dos dias finais, né? Que isso aí é muito mais difícil ainda. A escatologia é mais difícil ainda de ser explicado, mas tem muita gente que entende direitinho aí sobre os mortos e também sobre a escatologia, que é o final dos tempos, né? Bem, o cristão deve passar pela fase do luto com a esperança firme, né? Porque Deus dá o consolo através da sua palavra, né? A perda de um ente querido é muito difícil, é certamente uma das fases mais difíceis das nossas vidas, é quando nós perdemos alguém da nossa família. E isso não é diferente para nós cristãos, não. Não é só para as pessoas que não são cristãos, mas também para a pessoa que é cristão. Ele sabe que perder um ente querido é muito difícil e é um vazio tão grande que ele sente, né? No entanto, para o cristão fiel, para o crente fiel, que tem a Bíblia como uma das suas regras de fé e de prática, haverá da parte de Deus o conforto e o consolo que seu coração necessita. Os momentos mais tristes de enfrentar, que é a morte, nesse momento Deus está presente para ajudar a gente a passar por isso. Eu, como perdi a minha mãe no início do ano, e no final do ano perdi meu pai, então foi assim uma perda tremenda, que perder pai e mãe é como tirar um tapete debaixo dos nossos pés. Então eu já passei por isso, sei também que tem muitas pessoas que estão passando por isso e vão passar, todos vão passar por isso. Não tem uma regra, mas os pais se vão, né, porque eles ficam velhos, se vão. Às vezes os filhos, até novo, também vai antes dos pais, não é exceção, né, que deveria ser assim, né, a ordem da coisa, envelheceu, morreu, mas tem muitos que, como diz aí no velho ditado, cortam filas, né? Mas é isso aí que acontece. Mas quem cristão que tem a Bíblia como base, ele sabe que vai ter ali o consolo e o conforto nessas horas mais difíceis da vida, né? O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espíritos abatidos. Salmo 34, verso 18. Então o Senhor sempre está perto daquele que necessita desta ajuda no momento certo, né? Por perder alguém da família, perder alguém que a gente ama, traz sempre muita dor e muito sofrimento. Não é fácil. A diferença é que o crente em Jesus Cristo tem esperança que isso não é o fim de tudo. Nós temos uma esperança que quando perdemos alguém, nós temos uma esperança de encontrar um dia, né? E que essa pessoa vai ser salva, que essa pessoa vai estar num lugar de descanso, né? Então nós acreditamos nisso. E se nós acreditamos nisso, nós temos que pregar isso. Eu não posso simplesmente dizer para você, não, eu sou cristão, mas eu não tenho certeza que meu pai foi salvo, eu não tenho certeza que a minha mãe foi salva. Não, eu tenho certeza sim. Eles aceitaram Jesus antes de morrer. Então eu tenho certeza disso. Então a certeza que eu tenho é que um dia, né, todos nós iremos estar num lugar de descanso eterno, né? Descanso eterno. Nada se comprova, né, na Bíblia que nós iremos reconhecer as pessoas lá. Esse é outro assunto também que é polêmico também, né? Que a gente vai reconhecer ou não as pessoas lá. Outras pessoas dizem que vai e volta de novo e torna a viver aqui outra vez, mas não é verdade, porque a Bíblia diz que não existe a reencarnação. Nós temos que acreditar que após a nossa partida também nós vamos estar no local chamado paraíso, aguardando a volta do Senhor também. E quando Ele voltar, estaremos todos reunidos e unidos em um só lugar, que é o céu, que Jesus diz que ia preparar lugar, né? Então nós acreditamos, eu vou preparar lugar, e quando preparar, voltarei, buscarei a minha igreja, levarei aonde eu estiver,
alheio ao nosso sofrimento. O que é isso? Ele concede a ajuda e consolação que você precisa para enfrentar a dor da perda. Mas ele não está aí de qualquer maneira com o nosso sofrimento, não. Ele está atento aos nossos sofrimentos. Ele sabe até quando você pode sofrer, até quando eu posso sofrer. Perder o pai, perder a mãe, perder o irmão, perder o filho, não é fácil. Mas Deus está ali, né? Ele concede uma ajuda, a consolação, para que nós possamos passar por esses momentos difíceis da nossa vida. E em segundo, entendemos por meio da Bíblia que o cristão deve enfrentar o luto com esperança e confiança em Cristo, como eu disse. Esperança da ressurreição. Porque se nós acreditamos na ressurreição, nós não temos que temer a morte. Vamos sofrer por uma pessoa que parte? Sim. Vamos entristecer? Vamos. Mas a única certeza que o homem tem na face da terra é que um dia ele vai morrer. E esse dia vai chegar para mim, chegar para você, chegar para todo mundo. Então é preciso que nós entendamos isso, né? Não assumimos apenas essa vida. Nós temos a outra vida do outro lado que Jesus diz que teremos, né? Você pode conferir aí em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. O cristão confia no Rei Jesus, confia no Senhor Jesus, né? Que prometeu levar todos que nele crê para o seu reino eterno, lá no lar celestial. Ele prometeu isso. E se ele prometeu, vai ser cumprido. E quando a pessoa parte para a eternidade, você tem que acreditar que aquela pessoa está aguardando lá no sossego dos braços do Senhor, aguardando o dia do julgamento final. Todos vão passar por isso. Até mesmo os apóstolos. Os apóstolos e os discípulos que conviveram com Jesus estão também aguardando o dia do julgamento final. Aí muitas pessoas dizem assim, mas eles são santos. Viveram com Jesus, são santos? Não, são santos, mas eles também estão aguardando a volta de Jesus. Pedro, João, Mateus, Lucas, Maria, José, Tiago, todos eles estão aguardando a volta de Jesus. Isso aí é óbvio, porque ele diz que todos estariam aguardando o dia do juízo final, então ele diz todos. Ele foi o único que morreu e no terceiro dia ressuscitou e subiu aos céus. E a Bíblia diz que ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. É o único que está com Deus, porque ele estava com Deus, ele veio para a terra, assumiu a forma humana, assumiu a forma humana, mas ele nunca deixou de ser Deus. Ele era Deus, ele é Deus e sempre será Deus. Ele estava no céu. Então Deus desenfeitou, a Bíblia diz que Deus desenfeitou a sua glória e mandou que Jesus viesse aqui na terra, o único filho, viesse aqui na terra, tomasse forma de homem para passar todo o sofrimento que ele passou, para cumprir as Escrituras e para darmos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então ele nunca deixou de ser Deus. Ele estava no céu, ele veio na terra, ele se fez homem, morreu, ressuscitou e voltou de novo para a casa do Pai, né, que é a morada dele. Mas nós, aqui na terra, Deus nos deu o poder de nascer. Deus nos deu o poder de nascer, de ser gerado pelos nossos pais, nossa mãe. Porém, aqui na terra nós vamos morrer e vamos para um lugar chamado paraíso, aguardar então o dia final, o juízo final. Então é muito complicado de entender isso, mas se você analisar bem, você vai entender. Se você é um estudante da Bíblia, você vai entender. Mas ele prometeu que o reino celestial está guardado para nós que somos filhos de Deus. Mas enquanto ainda estivermos aqui na terra, estamos sujeitos às aflições e também à morte. Por isso que eu disse, todos vão passar pela morte, não tem jeito. É natural manifestar tristeza em nossos corações durante algum tempo, pela perda e a saudade de alguém que se foi, né?
Deus conhece os nossos corações, Deus conhece o nosso sentimento, Deus conhece a nossa dor e sabe que a separação ela é definitiva, não tem mais volta, né? Então, pernilongo voando aqui, viu? Não é o pernilongo da dengue, porque ele é muito grande. Então, Deus conhece a dor que nós passamos quando perdemos alguém, né? A separação ela é definitiva, não tem volta, não. Você não vai levar uma pessoa para o cemitério e depois vai lá e vai arrancar aquela pessoa e trazer para sua casa de novo, porque não tem jeito, não existe isso. Então a separação é para o resto da vida, então é para toda a eternidade, não tem mais volta, né? E ele mesmo sofreu quando o seu filho Jesus morreu em nosso lugar. O próprio Deus sofreu isso, né? Jesus, ele passou por todo esse sofrimento. O Pai, ele sentiu, tanto sentiu, que na hora que Jesus morreu na cruz do Calvário, você sabe o que aconteceu, né? O véu rasgou de alto a baixo, o céu escureceu, o sol escureceu, né? A terra tremeu, o vento, a tempestade, os ventos todos ficaram bravos, né? Tudo isso que foi a revolta de Deus pela morte do seu filho. Até o próprio Deus entristeceu da morte do seu filho, mas sabendo que no terceiro dia Deus te chamou de volta à vida e ele levou novamente para o céu vivo, né? Conforme nós acreditamos que ele subiu. O seu corpo foi tomado pelos anjos e levado novamente para o seu lugar de morada, né? Mas graças a Deus que Cristo venceu a morte, né? E nós não precisamos mais estar desesperados quando somos afetados por ela. Então, sabemos que como Jesus venceu a morte, nós também iremos passar pela morte, mas vamos continuar esperando a volta de Cristo. Diz assim lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13, diz assim: ó, irmãos, não queremos que vos sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não entristeça com os outros que não têm esperança, né? Então a Bíblia diz que nós temos que ter esperança. Então não vamos ser ignorantes a ponto de entristecer e blasfemar e xingar porque uma pessoa partiu para a eternidade, né? Devemos ter esperança e confiar no Senhor. Bem, não há um período, a fase do luto, não tem um período exato. Ninguém fala assim, é 7 dias de luto, é 14 dias, é 20 dias, 30 dias. Não, não existe isso. O luto, você vai estar enlutado pela morte de alguém, e isso varia de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que sofrem mais tempo, outras pessoas já não sofrem tanto tempo, né? Além disso, considera-se que o luto é um processo normal, e esse poderá ser mais ou menos intenso, né? De acordo com o estado emocional de cada um, o grau de proximidade da pessoa, ou o grau de fé que a pessoa tem ali com Deus, né? Na ressurreição. Então isso depende muito. Tem pessoa que uma semana não esqueceu totalmente, mas já passou aquele período de sofrimento, né? Que sabe que a pessoa está descansando no Senhor. No primeiro momento, a gente, quem enfrenta o luto, recebe um forte impacto com a notícia da perda. Puxa vida, não vou ver meu pai mais nunca, não vou ver minha mãe mais nunca, não vou ver meu parente, meu amigo, nunca mais vou ver, né? E as lágrimas, a dor, a fragilidade emocional da pessoa, isso, a tristeza abate mesmo, que é potencializado ali no corpo da pessoa, dando início num processo de luto. A pessoa fica entristecida, né? Entristecida por dentro. E para muitos parece que a falta é tão grande que parece que, como eu disse no início, parece que tirou um tapete debaixo do seu pé, parece que o chão foi tirado debaixo dos seus pés. Então isso aí é realmente muito difícil ter que separar de quem a gente ama por causa da morte, né? E quase sempre acontece a fase da negação, que normalmente não aceitamos
ansiedade, né? Por que partiu agora? Partiu tão cedo? Eu ainda precisava muito. Igual hoje mesmo, outra pessoa dizendo assim, nossa, eu tive, minha mãe faleceu com 80 e tantos anos, quase 90 anos, e faleceu forte, né? Nós fomos no velório do deputado na semana passada, ele faleceu com 104 anos, né? E minha mãe foi embora tão cedo, ela foi embora com 66 anos de idade, que consideramos cedo, né? Consideramos cedo, sim, nova, mas ela teve um problema muito sério e não resistiu. Lutou, mas não resistiu. Assim também como meu pai, né? Que faleceu aos 68 anos. Então foram os dois bem novos, né? Então a pessoa fica assim, mas por que foi embora agora tão cedo? Então a gente consegue encontrar uma explicação, um culpado pela morte da pessoa. Para que aconteceu aquilo? São passos difíceis de dar na sequência desta vida, de continuar esta vida. É muito complicado, né? Não se preocupe com o cachorro latir, não, porque é normal o cachorro latir aqui nesse horário. Tem gente que passa na rua, então tem aqui os cachorros aqui para vigiar aqui o terreno, mas é simples, né? Será preciso passar por um doloroso processo, né? Passar por um doloroso processo. Isso é preciso. Esse processo de despedida é um processo muito doloroso, que você pegar uma pessoa, colocar debaixo dentro de um caixão, colocar dentro da terra e jogar terra, isso é muito doloroso mesmo. Preparação do funeral, sepultamento, isso é tudo é um trauma que a pessoa fica aí por muito tempo, por isso tem um período do luto, né? Mas o estágio seguinte é aquele que se nota mais ausência. Naquele momento ali parece, como o povo diz aí, que parece que a ficha não caiu, né? E a falta do ente querido é muito grande em relação a isso aí, no dia seguinte. E essa etapa é preciso encontrar o total amparo de Deus. E este é o momento em que o vazio e a falta, as lembranças que vêm na cabeça, né, vão fazer a dor aumentar muito mais. E para muitas pessoas, isso pode tornar um momento de grande tristeza e até mesmo depressão. Precisamos ter esperança firmada em Jesus para que passamos esta fase firme, né? Sentido, mas porém firme na esperança de Jesus. E com a ajuda de Deus, com o passar do tempo, começa um período de aceitação da perda. Os que conhecem o Senhor podem experimentar uma total consolação do Espírito Santo, segundo a qual a dor se transforma em saudade. O conforto de Jesus lhe fará sentir o retorno da serenidade e a paz em nossos corações. Então é preciso que nós passamos por isso, né? Como o cristão deve expressar o luto? Olha, como eu disse no início, cada um tem o seu jeito de expressar. O cristão não deve ser indiferente nem desesperar, antes deve agir com amor, sinceridade, né? Equilíbrio e principalmente a fé. Cada pessoa tem liberdade para manifestar suas emoções com lágrimas, orações, silêncios, palavras ou lembranças, mesmo batido. O cristão mostra-se sempre confiante na palavra de Deus e no consolo do Espírito Santo. Depois você confere em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 3 até o versículo 9, que vai te dar uma força muito grande se você estiver passando por isso. Em diferentes culturas, o luto é expressado de maneira diferente. O choro, o lamento e o pesar são bastante comuns em todos eles. Quase em todas as etnias tem essa expressão de choro, sofrimento, lamento, né?
padrão de cor específico, como preto, roupa preta, né? Alguns ficam em silêncio. Mas no contexto judaico, por exemplo, era comum rasgarem as vestes e colocar um pó de cinza sobre as cabeças durante o período de luto, como sinal de sofrimento e tristeza pela perda do ente querido. Está lá em Gênesis capítulo 37, versículo 34 e 35, você encontra essa passagem. Viu? A Bíblia não condena as formas ou expressão de luto, como eu disse lá no início. A Bíblia não condena, apenas orienta que o cristão não deve se desesperar pelos que partem. Jesus também chorou pelo amigo Lázaro, lembra disso? Que ele tinha morrido, mas consolou os que creram com a promessa da ressurreição, que a vida era em si mesmo. Eu sou a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição. Então sempre eu dizia isso: eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou o pão da vida. Então Jesus sempre orientava as pessoas nesse sentido. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Está lá em João capítulo 11, versículo 25. Então todas as pessoas que acreditam nisso, guarde esse versículo para você. Jesus dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele está falando sobre a ressurreição. Vai morrer? Vai. Mas vai viver um dia, né? Um dia vai ressuscitar. Essa esperança futura pode consolar os nossos corações, né? E com certeza de que a morte é apenas uma separação momentânea. Pela fé, todos que crerem receberão em Cristo a vida eterna. Então podemos crer nisso e vamos lidar muito bem com a partida dos entes queridos. Como o cristão deve lidar com a morte? Nós já falamos, né, que apesar da morte ser um fato comum, né, e natural, ninguém está totalmente preparado para isso, para enfrentar a morte. Ninguém está preparado. Fatalmente todos morreremos algum dia, todos vamos morrer, exceto os que serão arrebatados na segunda vinda de Cristo. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. A Bíblia não deixa enganar, né? A Bíblia diz que, vamos ver, vamos ver se consegue ver. Não, por aqui eu não consigo ver, não. Tem que abrir a Bíblia toda aqui para conseguir ver. Mas você está aí. A Bíblia diz que a morte é o pagamento correto por causa dos nossos pecados. A Bíblia diz lá em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas para solucionar esse problema mortal, Deus nos dá gloriosamente a vida eterna em Jesus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Diz também que o salário do pecado é a morte, mas a vida é um dom gratuito de Deus, né? Pelo salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é de Deus e a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, que está em Romanos, no capítulo 6, versículo 23. Por mais assustadora que seja, com Jesus o cristão não precisa mais temer nem sofrer constantemente por causa de alguém que partiu. Tem pessoas que vivem o luto até morrer, vivem sofrendo por causa da pessoa que partiu, que morreu, até morrer também. A pessoa entra em depressão e vai, não come mais, não bebe, não quer dormir direito, tem que tomar remédio para dormir, tem que tratamento de depressão. Ora, então isso não é a coisa certa para você fazer. E esta exerce um dano momentâneo sobre o corpo, material, cognitivo das pessoas. O corpo da pessoa não suporta, né? E a pessoa fica desconectada do mundo porque perdeu alguém. Mas aquele que crê no Senhor Jesus receberá a vida eterna no corpo glorificado. Então é isso que nós temos que crer. Por isso, quem confia no Senhor já não precisa mais ficar assombrado nem deprimido por causa da morte. Jesus venceu o poder da morte e também venceu o poder do inferno. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo
Jesus está lá, para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E apesar da dor e a saudade que a gente sente, né, por causa da separação daqueles que partiram, não precisamos permanecer tristes pelo resto das nossas vidas, porque Jesus ressuscitou, né? Ele foi o primeiro e com ele ressurgiu também. Todos que creem nele também viverão. Então nós podemos colocar isso em prática. Portanto, o crente deve lidar com confiança perante a partida de alguém, perante a morte. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá na palavra que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? A morte não teve vitória porque Cristo ressuscitou. Bem, o assunto é longo e ainda diz assim: onde está a morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, 54 a 57, depois você lê aí para você entender melhor. Bem, são 19 horas e 5 minutos. Eu disse que seria rápido, mas não tão rápido. E ainda mesmo assim não terminamos esse bate-papo aqui sobre a perda do ente querido. Já tem aqui uma palavra bem difícil de falar, que quando a pessoa perde alguém que não conhecia a palavra de Deus, e a pessoa fica constrangida, né? A melhor forma de agir do cristão nessa situação é confiar na sabedoria de Deus, não chegar no velório, né, e dizer: não, essa pessoa vai direto para o inferno porque não aceitou Jesus. Não pode falar isso, gente, não pode falar. Eu acho que você tem que ter sabedoria para não dizer isso, usar a sabedoria que Deus te deu e dizer somente o consolo para a família, tá bom? Então, eu devo continuar essa palestra se você quiser, né? Ela é bem longa, falando sobre o cristão e a morte. Eu falei tudo isso porque as pessoas talvez criticam o fato da gente homenagear alguém que já partiu. Tantas homenagens são feitas aí pelas pessoas, os artistas, né? Quando chega a época de celebrar o dia da sua morte, né? A pessoa vai lá, coloca carro de som, coloca música, coloca flores, coloca um montão de coisa para fazer ali o período que ele morreu, a data que ele morreu, né? E quando hoje, eu disse no início, né, hoje seria o aniversário de minha mãe, 19 de abril de 1935, quando ela nasceu, e eu tinha que falar isso. Primeiro, porque eu me sinto muito feliz de poder falar que ela foi salva pelo Senhor Jesus, né? Então eu tenho um compromisso com Deus de estar anunciando a salvação. Então esse é o meu compromisso. E o compromisso com a minha família, de estar sempre ali dizendo que ela realmente foi salva, porque ela aceitou Jesus na oração que eu fiz para ela no dia que eu levei de ambulância para Ipatinga, de Belo Horizonte para Ipatinga, e naquela noite ela faleceu. Então eu disse para ela que ela deveria mesmo confirmar sua aceitação a Jesus, porque o tempo dela estava chegando. E ela então aceitou Jesus, não naquele dia, ela tinha aceitado há mais tempo, mas não permanecia. Então naquele momento ela fez a reconciliação com Deus, e com certeza ela foi salva. Meu pai já foi diferente. Meu pai, ele aceitou Jesus, ficou
visto, né? Porque a pessoa vai muito cômodo, né? A pessoa aceitar Jesus no leito, na hora de partir para a eternidade, a pessoa aceitar Jesus, mas isso é normal. Se a pessoa se arrepender até no último suspiro, ele arrependeu, ele é salvo. Nós acreditamos nisso. Eu quero agradecer a você que está aí do outro lado. Agradecer a Deus por essa oportunidade e agradecer a todas as pessoas que estão ligadas conosco, as pessoas que estão curtindo aí o nosso trabalho aí no Facebook, também lá no YouTube. Nosso muito obrigado a vocês. Eu estou nem mostrando as telas do Facebook, do YouTube aí no grupo, porque eu sei que você vai lá no YouTube e vai compartilhá-la para mim, né? Então, fica muito pejorativo, né? Ou muito pejorativo, não, muito insistente, né? Em ficar postando aí para você continuar vendo. Se você quer ver aí no Facebook, você pode ver no Facebook, você pode ver lá no YouTube. Eu gostaria muito que você fosse lá no YouTube e compartilhasse o nosso trabalho para fazer o nosso grupo crescer mais e mais. Compartilhar e também se inscrever no nosso canal, que é muito bom. Não vai te custar nada. Nós não pedimos dinheiro aqui no programa. Esse programa tem mais de 35 anos, fazendo 36 anos agora em junho, né? Em maio. Junho não, maio, né? Esse programa nós começamos em março. Passamos março, abril, não, começamos em janeiro, até em abril. Em maio ele foi inaugurado como oficial. E no ano seguinte, nós tivemos o Dia das Mães. Depois que a minha mãe faleceu, eu fiz o programa Dia das Mães. Minha mãe faleceu em janeiro, quando foi em maio, eu fiz o primeiro programa que depois que a minha mãe faleceu. Né? Que a minha mãe disse que eu deveria continuar com o programa. Eu ia parar com o programa, porque já tinha tempo que estava fazendo o programa quase, né? Minha mãe tem 20 anos que faleceu, 20 e poucos anos, ela faleceu em 2000, então tem 24 anos, e esse programa já tinha quase 10 anos já que já estava sendo exibido. E ela disse que não era para parar o programa por causa da partida dela. Então não parei o programa, estamos até hoje, há mais de 35 anos, fazendo 36 anos agora, em maio, no programa. Então, nosso muito obrigado a Deus por essa oportunidade e pedir a vocês que continuem colaborando conosco para esse programa continuar crescendo. E mais uma vez, quero agradecer a você e a Deus, né? Primeiro a Deus, a você depois, né? Por estar nos ajudando a fazer este programa o melhor programa para a família brasileira. Muito obrigado a você. Segunda-feira estamos de volta com mais um programa